Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 13, versículo 11 ao versículo 14. Todos nós vamos ler juntos. Vamos lá? E digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai a alta noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamos as armas da luz. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em concupiscências e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Deus nos abençoe com a porção da sua santa palavra. Amém. Poder sentar, amados irmãos. Amados irmãos, amada igreja, a nossa mensagem hoje tem como título o seguinte: chegou o tempo. Igreja, chegou o tempo. Amados irmãos, sempre ouvimos dizer que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Essa é uma afirmação popular que tem fundamento, e fundamento bíblico. Na Bíblia há dois conceitos de tempo: Cronos e o Kairos. O Cronos é o tempo marcado pelas divisões do relógio: minutos, dias, décadas, séculos. Compreende ao passado, ao presente e ao futuro. Cronos é o tempo comum, o tempo que nós estamos inseridos. E tem também o tempo, na Bíblia também chamado Kairos. É o tempo como substância. É o tempo que é indivisível e não sequencial. É a categoria do tempo segundo Deus. O Kairos, ou o tempo de Deus, não é um tempo comum, como o Cronos. O Kairos de Deus é um tempo oportuno, uma ocasião especial, um tempo de grandes coisas que podem acontecer. E aqui nesse texto, amados irmãos, Paulo, escrevendo aos Romanos, faz esta grande afirmação de grande importância para nós como cristãos. Aqui no versículo 11, logo no início, Paulo diz: e digo isto a vós que conheceis o tempo de Deus. Amados irmãos, amadas irmãs, a igreja, o povo de Deus, precisa conhecer e discernir o Kairos de Deus, o tempo de Deus. A parte B do versículo 11, ele diz: a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando no princípio cremos. E creio, amados, que essa é uma das necessidades mais importantes da igreja. Hoje, a igreja precisa ter discernimento da hora em que vivemos, do tempo em que vivemos, do tempo que Deus está permitindo em nossas vidas. Há uma palavra de Cristo lá em Mateus capítulo 16, versículo 3, neste sentido, que Jesus disse: sabeis na verdade discernir o aspecto do céu,
E não podeis discernir os sinais dos tempos? Isso Jesus falando para os seus discípulos. Que tempo é esse que nós estamos vendo no mundo de hoje? A Bíblia mostra, amados, que são tempos difíceis, mas ao mesmo tempo é tempo de salvação. Quando nós lemos lá em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1 ao versículo 5, Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz: sabe, porém, isto, que nos últimos dias virão tempos difíceis, pois os homens serão amantes de si mesmos, avarentos, pretensiosos, soberbos, maldizentes, desobedientes a seus pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, inimigos do bem, traidores, insolentes, presunçosos, amantes mais dos prazeres do que a Deus, tendo aparência de piedade, porém negando o poder dela. Foge também destes homens. Esta é a orientação que Paulo dá a Timóteo há mais de 2000 anos atrás. Imagine nos nossos dias, amados. Tempos difíceis. Mas a Bíblia também fala, nós estamos no tempo de salvação. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2 diz: porque ele diz: eu te ouvi em tempo aceitável e socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo aceitável, eis aqui o dia da salvação. Amados irmãos, mesmo nesses tempos difíceis que estamos vivendo, a salvação, que é um presente de Deus, está disponível para todo aquele que crê na pessoa bendita de Cristo Jesus. Por isso é chamado de tempo aceitável. Se temos a oportunidade de receber um excelente presente hoje, dificilmente iremos adiar para amanhã, ou para o próximo mês, ou para o próximo ano, dizendo que ainda não é o melhor momento de recebê-lo. A Bíblia, ela é bem clara, manda nós buscarmos ao Senhor hoje, enquanto se pode achar, invoca enquanto Ele está perto. Pois esse tempo também é chamado de tempo da graça. O tempo de Deus é um tempo de salvação e um tempo da graça de Deus que está se esgotando. Cada dia mais que estamos vivendo, cada passo que damos em nossa vida, o tempo da graça está se esgotando, mas ainda há tempo. Jesus disse lá em Lucas capítulo 21, versículo 7 ao versículo 11 e o versículo 25 ao 28, alguém perguntou a Jesus, perguntaram: mestre, quando sucederá isto? E que sinal haverá de quando essas coisas tiverem para se cumprir? Os finais dos dias. Respondeu ele: vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo: sou eu. E também chegou a hora, não os sigais. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não será agora. Então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares. Coisas espantosas e também grandes sinais nos céus.
Antes, porém, em todas estas coisas, lançarão mão de vós, vos perseguirão, irão vos entregar às sinagogas e aos cárceres, levando à presença de reis e governadores por causa do meu nome. E isto acontecerá para que deis testemunho. E no versículo 25, Jesus continua dizendo: haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade, por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror, pelas expectativas das coisas que sobrevirão sobre o mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem, com poder e grande glória. Ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Amados irmãos, o mundo que estamos vivendo hoje, nós podemos ver com clareza muitas dessas coisas aqui que Jesus falou, ensinou para os seus discípulos há mais de 2000 anos. E nós, amados, como diz o apóstolo Paulo, nós devemos viver acordados, nós devemos estar despertados pela palavra de Deus, porque ai de nós se Deus não nos falasse pela sua palavra, nós ficaríamos dormindo, anestesiados. Então surge uma pergunta, amados irmãos, e eu fico aqui imaginando, amados, haverá homens, Jesus disse, que desmaiarão de terror, e pela expectativa das coisas que sobrevirão sobre o mundo. Amados irmãos, nós já estamos vendo isso. A economia do mundo está aí balanceando, e muitos estão o quê? Desmaiando, com expectativa horrível. Mas tudo isso há de acontecer. Mas nós, como povo de Deus, igreja do Senhor Jesus Cristo, disse Jesus, ao começarem estas coisas a suceder, exultai, se alegrem, ergam as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. Às vezes nós queremos impedir certas coisas que venham ou que há de vir sobre o mundo, mas não podemos evitar. Cristo já falou, e Cristo falando irá acontecer. Mas como devemos viver diante de Deus, o kairós de Deus, podemos dizer, que Deus está nos concedendo no presente. O apóstolo Paulo aqui vai nos mostrar como devemos viver esse tempo que Deus está nos concedendo no presente. Nós, como igreja de Deus, em primeiro lugar, precisamos acordar para Deus. Paulo aí, no versículo 11, a parte B, ele diz: já é hora de vos despertardes do sono. Chegou a hora de vocês despertarem do sono. Irmãos, devemos estar acordados para Deus. E despertar ou acordar é a palavra de ordem de Jesus para a sua igreja. Através da história da igreja, amados, nestes 20 séculos de existência, ela tem tido longos períodos de sono profundo. Um grande exemplo disto são as igrejas protestantes na Europa, onde o relativismo e o liberalismo entraram nas igrejas, trazendo a apostasia de tal maneira
que muitos templos foram se esvaziando. Hoje a Europa, a maioria é muçulmana, e os templos protestantes, que não se tornaram em mesquitas, foram transformadas em casas de shows. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela precisa acordar para a realidade. Muitos estão trazendo o entretenimento para dentro da igreja. É o relativismo moral, o liberalismo teológico e tantas outras coisas estão sendo infiltradas no meio da igreja para que o povo fique dormindo. Mas a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela tem que estar acordada para Deus, para a sua palavra, para as suas advertências, para as suas exortações. É tempo de despertar do sono, igreja. A igreja precisa acordar para a pregação fiel da palavra de Deus. A igreja precisa acordar para combater o pecado no meio da sua igreja. A igreja precisa acordar para a pregação da mensagem do Evangelho apenas por meio de Cristo, pela sua graça. Paulo foi bem enfático a Timóteo, quando ele exorta a Timóteo, lá em 2ª carta de Timóteo, capítulo 4, versículo 1 a 5, dizendo que a igreja, Timóteo, ela precisa estar acordada para a pregação fiel da palavra de Deus. E ele diz: conjuro-te perante Deus, Timóteo, e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. E ele diz a Timóteo: prega a palavra, insta, quer oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Por que, Timóteo? Sabe por que, Timóteo? Haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, o ensino fiel das Escrituras. Pelo contrário, Timóteo, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras nos seus ouvidos, Timóteo. Haverá tempo, Timóteo, que as pessoas vão querer ouvir só o que lhe agrada, que faz canção de ninar nos seus ouvidos. Mas você não, Timóteo, prega a palavra, insta, repreenda com toda a doutrina e com toda a autoridade que Deus tem lhe dado, Timóteo, na sua palavra. E diz: e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, Timóteo, sê sóbrio em todas estas coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. E é isso, amados. A igreja dos nossos dias, ela deve dar graças a Deus, onde é pregado a pura e genuína palavra de Deus, que não tem rodeio, que é direta, que é objetiva, que exorta, que corrige, que consola, que conforta, que traz conforto, que traz paz, que traz consolo, esperança de salvação. E não está pregando entretenimento. O que nós mais estamos vendo, amados, hoje, é a pregação: busque a sua felicidade. Onde a Bíblia diz: busque a Jesus primeiramente, o seu reino e a sua justiça, e depois as demais coisas vos serão acrescentadas. A igreja também precisa acordar para combater o pecado no meio da sua igreja. O autor aos Hebreus, no capítulo 3, versículo 12 e versículo 13, ele diz: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia,
durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós sejais endurecidos pelo engano do pecado. Porque o pecado engana. A igreja tem que estar combatendo o pecado. Tem que estar lutando contra o pecado. Alguém já disse que o pecado é um estelionatário. Ele promete a vida, ele paga com a morte, pois o salário do pecado é a morte, a recompensa que ele dá é a morte, e morte eterna. A igreja precisa acordar para a pregação da mensagem da salvação, unicamente pela graça por meio de Jesus Cristo. Por isso que Paulo diz aos Romanos, capítulo 1, versículo 16, o seguinte: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, para todos. Irmãos, igreja do Senhor Jesus Cristo, que me ouve nesta noite, nós temos a mensagem mais importante que existe nos últimos dias. E só essa mensagem é poderosa para salvar os seres humanos que estão perdidos. Não importa quão longe eles estejam, mas pela graça de Deus, eles podem se voltar para o Senhor. Irmãos, a palavra de Deus, ela desperta a mim e a você como igreja do Senhor. Sabe por quê? É como que a palavra de Deus está dizendo para mim e para você: olha, nós estamos dormindo, ao invés de estarmos acordados. Nós devemos estar falando desta verdade para aqueles que estão perdidos, e nós estamos dormindo. Então, essa é a primeira mensagem que Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu para os crentes lá de Roma, e também deixou escrito aqui, inspirado pelo Espírito Santo, para que nós, como igreja, nos dias atuais, precisamos estar acordados para Deus. Mas também há uma segunda verdade. Versículo 12 do capítulo 13 aí de Romanos. Vai a alta noite, vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Segunda mensagem, segunda verdade: precisamos deixar as obras das trevas. Eu acho interessante, amados irmãos, por que Paulo deixou escrito aqui, né? Não era para os crentes da igreja? Ele diz: deixemos, pois, as obras das trevas e revistamos das armas da luz. Por quê, amados? Só quando estamos acordados é que poderemos o quê? Deixar essas obras das trevas e nos revestirmos das armas da luz. A luz e as trevas são um contraste interessante que decorre em todas as Escrituras. O que são as obras das trevas? As obras das trevas, amados, correspondem à vida sem Deus. E esta vida sem Deus está associada com o príncipe das trevas deste mundo, que é o sistema e as obras de uma vida totalmente pecaminosa. E Paulo descreve quais obras das trevas é que nós devemos deixar. Versículo 13, veja o que é que diz: andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em pudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes. Amados,
Orgias aqui tem outras versões que é chamado glutonarias, bebedice e bebedice. Não impudicícias. Impudicícias aqui pode ser traduzido também como desonestidades. Não em contendas ou em ciúmes. Isso são as obras das trevas que Paulo menciona aqui, pelas quais nós devemos nos livrar delas. E por que Paulo diz isso? Porque Jesus, amados, quando nós recebemos a Cristo, Jesus veio a este mundo para libertar pecadores do império das trevas. E seria uma contradição alguém dizer que é liberto do império das trevas e continuar praticando ainda as obras das trevas. Veja o que é que diz aí em Romanos 1,13, ou melhor, Colossenses 1,13. Colossenses 1,13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Amados irmãos, por isso que Paulo roga aqui, ele faz essa advertência para os crentes lá de Roma. Meus amados irmãos, precisamos a cada dia deixar as obras das trevas. Não nos enganemos, o grande dia se aproxima, Cristo está voltando, nosso Senhor está voltando para nos buscar. Precisamos rejeitar tudo isso que é contrário à luz. Cristo é luz e nele não há trevas alguma. Por isso que João, escrevendo também no capítulo 3, versículo 19 ao versículo 21, ele diz: e o julgamento é este: a luz veio ao mundo, se referindo a Cristo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas ou arguidas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que seja manifesto que as suas obras são feitas em Deus. Amados irmãos, amada igreja, a igreja precisa rejeitar todas as obras das trevas, orgias, bebedices, impudicícias ou desonestidades, dissoluções, depravações de vários tipos, contendas e ciúmes. Isso são obras das trevas. A igreja deve deixar isso. E a terceira verdade que eu quero destacar aqui está ligado com esta: precisamos nos revestir agora das armas da luz. O versículo 12 diz que nós devemos deixar as obras das trevas e nos revestirmos das armas da luz. Irmãos, precisamos entender. Por isso que ele começa dizendo que a igreja deve estar o quê? Acordada. Precisamos entender que o fim dos tempos é caracterizado por uma intensa luta espiritual. E quanto mais estiver próximo à volta de Jesus, mais ferrenha será esta luta. Apocalipse 12:12 diz o seguinte: ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta.
Amados, Satanás declara guerra implacável contra a igreja de Deus. Mas ele tem um limite de tempo para completar a sua obra. Pouco tempo lhe resta. Não nos enganemos. Ele se opõe à igreja não apenas através da perseguição, mas a todo tempo. Ele continuará a nos tentar para estarmos caindo e nos desviando do nosso foco, que é a pregação do Evangelho. Por isso que a igreja, ela tem que estar o quê? Acordada. Ela tem que deixar as obras das trevas. Ela deve se revestir das armas da luz. O diabo sabe que para ele e seus demônios não existe mais salvação para eles. Eles já estão condenados ao fogo eterno. Por isso, o que lhe resta é a possibilidade de enganar as pessoas para levarem ao sofrimento eterno. E é exatamente isto que o diabo faz, pois sabe que pouco tempo lhe resta. O diabo está semeando o joio no meio do trigo. Por quê? Perguntaram a Jesus: como foi, Senhor, que veio o inimigo e semeou o joio? Porque estavam o quê? Dormindo. Amados, precisamos usar e viver e nos revestir das armas da luz. E essas armas da luz, Paulo escreveu aos Efésios, mostrando-nos quais eram essas armas da luz. Paulo diz, Efésios 6, versículo 13 ao 17: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais o quê? Resistir o dia mau. E havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido o vosso lombo com a verdade, que é a palavra, e vestida a couraça da justiça, calçados os pés para a preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Estas são as armas da luz. E Paulo ainda enfatiza mais: depois que vocês revestirem de todas essas armaduras, dessa armadura, ou essas armas aí que Deus tem para vocês, façam o seguinte, abram comigo esse texto lá em Efésios, que eu quero ler um texto agora que me veio à memória. Efésios capítulo 6, versículo 17 até o versículo 20. Veja o que é que Paulo diz: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Olha como ele continua: e com toda oração e súplica, orando em todo tempo, como? No Espírito, e para isto vigiando com perseverança e súplica. Por quem? Por todos os santos, e também por mim,
para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para que, com intrepidez, fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado no falar, como me cumpre fazê-lo. Meus amados irmãos, eu olho aqui a humildade do apóstolo Paulo. Paulo era um homem, primeiramente, cheio do Espírito Santo. Paulo era um homem também, que em tudo quanto ele ia fazer, ele colocava em primeiro lugar a oração, a súplica a Deus, como ele deveria fazer. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, Igreja das Malvinas, tome esta recomendação aqui do apóstolo Paulo. Pegue essas armas da luz, estejam acordados, rejeitem as obras das trevas, se revistam das armas da luz e façam o seguinte, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. E para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Oremos, amados irmãos, no Espírito Santo, estejamos cheios do Espírito Santo, orando uns pelos outros, para que assim, no abrir da boca, seja pastores, seja professores da escola bíblica dominical, nos dê a sabedoria para falarmos dos mistérios do Evangelho, que é o Evangelho da salvação, para salvar pecadores que estão perdidos. Desperta, igreja! Acorda para o teu Deus, ora todo o tempo com súplica, suplica a Deus, misericórdia, Senhor, da minha vida, da vida dos meus irmãos, da vida da igreja, da liderança da igreja. Eles são homens, são falíveis, mas Senhor, ilumina, faz com que eles cumpram a tua vontade, Senhor. E que nós também, como servos e servas do Senhor Jesus Cristo, vivamos uma vida totalmente revestida das armas da luz, abandonando as obras das trevas e vivendo para glorificar o teu nome. E a última verdade que temos aqui no texto. Romanos capítulo 13, o versículo 14. Precisamos nos revestir do Senhor Jesus Cristo. Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Meu irmão, minha irmã, Igreja do Senhor Jesus Cristo, não sou eu que estou alertando a igreja, é o Espírito Santo, é a palavra de Deus, pois foi escrita, é inspirada por Ele, para despertar a mim e a você. Nós devemos nos revestir do Senhor Jesus Cristo, nada dispondo a nossa carne, no tocante às nossas concupiscências, os nossos pecados, as nossas misérias, que muitas vezes alimentamos no nosso ser. Esta é a recomendação bíblica. A igreja dos nossos dias é para estar clamando, suplicando a Deus: Senhor, tem misericórdia de mim, me desperta onde estou errando, o que é que eu preciso deixar, o que é que eu preciso mortificar na minha carne e viver revestido do Senhor Jesus Cristo. Aqui nesse versículo bíblico, amados, o apóstolo Paulo emprega 2 vezes o verbo revestir. Ele manda primeiramente nós nos revestirmos das armas da luz e depois ele manda nos revestirmos do Senhor Jesus Cristo. O que significa revestir-se de Jesus Cristo? Eu entendo, amados, aqui que revestir-se de Jesus é permitir que Jesus viva a sua vida em nós. Revestir-se de Cristo é uma ideia central do Novo Testamento.
Pois Paulo, escrevendo aos Gálatas, capítulo 3, versículo 27, ele diz que aqueles que foram batizados em Cristo se revestiram de Cristo. Esta imagem fala de uma transformação completa na nossa maneira de viver, rejeitando e todo qualquer desejo da nossa carne. Nós temos que mortificar, amados. A ordem bíblica é esta. Se você quer questionar, questione Deus, mas nós devemos mortificar a nossa carne. Se você é um filho ou uma filha de Deus. Abram comigo aí, Colossenses, capítulo 3. Colossenses capítulo 3, ele diz, a partir do versículo 5, fazeis, pois, morrer a vossa natureza terrena. Olha, que natureza terrena é que existe ainda dentro de nós, hein? Ele está falando para os crentes. Vocês, crentes de Colossos, façam morrer ainda a velha natureza terrena que existe dentro de vocês. E para aqui, para mim, para você que somos membros da Igreja das Malvinas. Vocês, crentes da Igreja das Malvinas, façam morrer a vossa velha natureza terrena que existe dentro de vocês. E o que é? Ele vai dizer: prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Aí ele vai dizer, sabe por que nós devemos mortificar? Versículo 7, olha o que é que vai dizer, olha. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivias nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena no vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despiste do velho homem com seus feitos, e vos revestirdes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, nem circuncisão, nem bárbaro, nem cita, nem escravo, nem livre. Porém, Cristo é tudo em todos. Cristo salva todos os povos, de todas as nações. Importa que aqueles que chegaram a Cristo, eles vivam dessa forma. Não da maneira que viviam mais antes, mas faça morrer a velha natureza terrena. E como é que nós matamos, amados, a nossa velha natureza terrena? Se você quer matar alguém, pode fechar ela dentro de um quarto, nem dê água, nem dê alimento. Ela vai morrer. Da mesma forma somos nós. Nós não devemos alimentar a nossa velha natureza terrena. Se nós alimentarmos, ela vai vir com toda a força e vai ser vista por todos. Não nos enganemos. Por isso que no versículo 12 de Colossenses também ele diz: revesti-vos, pois, você é um eleito de Deus, como eleito de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Aí ele vem, olha, suportai uns aos outros, perdoai-vos mutualmente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, perdoai vós também. Acima de tudo, isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Não alimente a velha natureza, mate, mortifique a sua velha natureza ainda carnal, as obras da carne que existem dentro da nossa vida ainda. Por isso alguém já disse que o crente tem o maior inimigo dele, é ele próprio, a sua velha natureza que está dentro dele ainda, e ele tem que mortificar.
E quando Paulo diz aqui no versículo 12, se revistam como eleitos de Deus, revestir aqui é tirar a velha roupagem e colocar uma roupagem nova agora. Você que não sabia perdoar, você diz que não perdoa de forma alguma, aprenda a perdoar. Se você diz que não consegue amar fulano e Beltrano, aprenda a amar, vá suplicar, vá orar a Deus, vá orar no Espírito para você perdoar, amar e viver para a glória de Deus. Se você não age com bondade, se você não é humilde, se você não é manso, aquelas pessoas que dizem que tem o pavio curto, né? Pode ir cortando o pavio, viu? É Deus falando comigo e com você. Se você tem queixa contra alguém, contra outro, vá até ele. E assim como Cristo perdoou, perdoe também. Irmãos, revestivos do Senhor Jesus Cristo. Ser cristão, amados, não é apenas estarmos evitando o pecado, isto é o primeiro passo, mas é estar intencionalmente unido a Cristo. Nossa vida deve ser um reflexo da vida de Cristo aqui neste mundo. Isso significa que não devemos dar lugar ao pecado, aos desejos da carne, mas permitir que o Espírito Santo nos guie em tudo o que viermos a fazer. Nossas ações, nossos pensamentos, os lugares que frequentamos, as opções que muitas vezes fazemos na vida, que é contrário à vida de Deus. Às vezes falamos o incrédulo que está lá no Parque do Povo, no meio do São João, estamos comemorando São João, estamos dançando São João. Às vezes falamos do incrédulo que está lá comemorando o Carnaval, e muitas vezes estão comemorando o Carnaval. Desperta, igreja, acorda para Jesus. Jesus é luz, nele não há trevas. E Jesus Cristo fala para mim e para você, sabe o quê? Vós sois a luz do mundo. A igreja é para brilhar, para ser diferente. O mundo está em trevas. Nós devemos fazer a diferença. Paulo disse lá em Gálatas capítulo 2, 19 a 20. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Será que podemos afirmar isso, amados? Na minha e na sua vida? Revestir-se de Cristo é expressar em palavras, atos, pensamentos, atitudes da pessoa de Jesus Cristo. É quando nós falamos como Ele fala, é que nós pensamos como Ele pensa, ver o que Ele está vendo, sentir o que Ele está sentindo, caminhar onde Ele caminhou, amar como Ele amou, servir como Ele serviu. Mas às vezes nós queremos ser melhor do que o nosso mestre. E Jesus Cristo, lá em João capítulo 13, depois de ter aquela passagem que ele lavou os pés dos seus discípulos, Jesus Cristo disse: se eu sendo mestre, eu dei essa lição aqui para vocês de humildade, bem-aventurados sois vocês, se fizer como eu vos fiz. Irmãos, como é que está a nossa vida com Jesus Cristo? E finalizo dizendo o seguinte, amados: devemos acordar para Deus. Vivemos tempos difíceis. Devemos deixar as obras das trevas. Devemos revestir das armas da luz e revestir da pessoa bendita de Jesus Cristo. Nesse tempo
estejamos preparados para a volta do Senhor Jesus Cristo. A qualquer momento, Jesus poderá ressurgir nos ares, com os seus anjos e com a igreja. Ele vai vir buscar o restante que está aqui na terra. Eu, irmão, minha irmã, meu irmão, não há tempo mais a perder com este mundo. Aproveitemos todas as oportunidades possíveis para vivermos este Evangelho, proclamarmos este Evangelho a este mundo que está perdido. Porque as Escrituras dizem, remindo o tempo, porque os dias são maus. Irmãos, esta é a palavra que eu trouxe para a igreja desse dia de hoje, nesta noite de hoje. E é uma palavra para mim e para você. Porque todos nós, que somos do Senhor Jesus Cristo, pertencemos, temos um só Senhor, há um só rebanho e um só pastor. Que o Supremo Pastor das nossas almas, Cristo Jesus, venha continuar trabalhando na minha e na sua vida, falando conosco por intermédio da sua palavra. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.